Aí você pega esse material e manda de novo para o fornecedor, porque senão a gente vai acabar perdendo muita matéria-prima. Tá? Agora vai indo que a teleaula está começando. Eu estava aqui conversando com meu colega só para dar um exemplo para você. Um exemplo de como é importante a relação entre pessoas e entre setores numa indústria. Porque esse é o assunto da nossa teleaula. A relação entre os setores. A nossa teleaula de hoje é a última do módulo de organização do trabalho. Nela você vai ver como funciona a relação entre alguns setores de uma indústria, como os departamentos de recursos humanos e o de planejamento. Vai ter noções sobre o código de ética profissional e sobre a política de uma empresa. E vai ver como uma boa relação entre os setores traz economia e produtividade para uma indústria. Bom, você já percebeu que hoje a nossa teleaula está interessante, né? Isso porque relação entre setores é um assunto muito importante para qualquer empresa, inclusive para a indústria do João, do José e do Aderbal. João, José e Aderbal, como ex-funcionários e agora novos donos de uma indústria, estavam começando a aprender a lidar com os diferentes setores que fazem parte de uma empresa. Mas isso daqui? Bem, uma coisa eu acho que já está clara para todo mundo aqui. Toda empresa, conforme o seu tamanho, precisa se organizar em setores, departamentos, seções, ou tudo isso junto. Sim, é claro, um dia vamos ter que fazer isso. Até porque não dá para misturar o trabalho de vocês da administração com o nosso da produção. Dá até que dá, viu? Hoje em dia, existem muitos métodos modernos de administração que simplesmente ignoram os departamentos tradicionais de uma empresa. Bom, já que a gente está falando nisso, você pode me dar um exemplo de 2 departamentos bem tradicionais de uma empresa e como eles se organizam? Bem, podemos pegar o Departamento de Recursos Humanos e o Departamento de Planejamento. Vamos dar uma olhada em como funcionam aí esses departamentos de planejamento e de recursos humanos, começando pelo de recursos humanos. Um departamento de recursos humanos cuida dos empregados de uma empresa. Esse departamento deve garantir que o trabalhador tenha tudo o que precisa para ter boas condições de trabalho. E é aqui que se controla a folha de pagamento, o registro profissional em carteira, as férias, os benefícios, a assistência médica e a assistência social, as questões trabalhistas, a seleção e o treinamento do trabalhador, a segurança no trabalho, a CIPA, e até os planos de carreira. Enfim, o Departamento de Recursos Humanos é o que cuida do lado social e legal do trabalho. Mas além de cuidar do lado social e legal do trabalho, o Departamento de Recursos Humanos pode ter outra função muito importante: buscar o melhor relacionamento entre a empresa e os seus funcionários. Um bom começo é criar, com a ajuda dos funcionários, um bom código de ética profissional e depois zelar para que esse código seja seguido por todos. Para que um código de ética profissional possa ser seguido por todos, ele precisa ser bom, você não acha? O que será que as pessoas aqui nessa fábrica pensam sobre isso? Vamos ver. O que você acha que precisa ter um bom código de ética profissional? Um bom código de ética, no caso que eu uso, independente de qualquer outro colega, é nunca tentar colocar uma desculpa, né, sobre o que aconteceu numa fase anterior ao processo. Deveria ter um pouco mais de colaboração com os colegas, um ajudar o outro. Bastante companheirismo, amizade, saber chegar numa pessoa, avisar quando está fazendo alguma coisa errada. Acho que é todo mundo procurar ajudar um ou outro e você passar o que sabe para quem não sabe. Bom, isso é o que o pessoal por aqui acha. Mas vamos entrar agora nessa empresa e ver se o código de ética profissional que eles seguem está de acordo com o que pensam os funcionários. Nós estivemos conversando com alguns funcionários nessa empresa para saber o que eles acham que é importante ter num bom código de ética profissional. Aí eles nos falaram que é importante a colaboração entre os colegas, a troca de ideias e de informação sempre que necessário e da importância de que cada um cumpra com suas obrigações. Agora nós vamos conversar com o senhor Marcos Armelin, que é gerente-geral de recursos humanos. O que o senhor acrescentaria a essa lista? Esta lista está bastante completa, mas eu acrescentaria ainda que para se ter um bom código de éticas no ambiente de trabalho, que haja um clima de confiança, que além da cooperação, o colega se preocupe em ajudar o companheiro, por exemplo, a se prevenir contra acidentes,
a ajudá-lo na solução de um problema, de tal forma a que haja aquele clima de cooperação e mútuo entendimento. Ficaria muito bom, não é mesmo? E você? Qual seria a sua contribuição, a sua colaboração para tornar esse código de ética ainda melhor? Leia o livro e dê uma olhada no código de ética que está lá. Como nós vimos, os empregados têm o seu código de ética profissional. E as empresas? As empresas têm as suas políticas internas, sabia? Mas, mestre Silva, como é que é a política da nossa empresa? Olha, Ditão, agora, exatamente agora, é a política do arroz com feijão. Agora, mais tarde, aí sim, vai ser a política do café com leite. Brincadeira, eu explico. A política de uma empresa envolve salários, normas de qualidade, tipos de cliente que ela tem, como se relaciona com eles. Tem muita coisa. Mas fazendo um resumo, a política de uma empresa é como ela se relaciona com os seus clientes, fornecedores, concorrentes, empregados, sindicatos, governo. Enfim, é como uma empresa se relaciona com a comunidade de modo geral, entendeu? Compreende, João? A gente tem que decidir qual deve ser a melhor política para a nossa empresa. Tudo bem, Aderbal. Eu acho que a gente até já tem uma política. Mas, por enquanto, eu estou interessado em saber como é que a gente pode ter departamentos numa empresa tão pequena como a nossa. Peraí. Aderbal, me dá um exemplo. Nós já sabemos como funciona o Departamento de Recursos Humanos. E Departamento de Planejamento, como é na prática, né? Pois é, faltou ver como funciona um departamento de planejamento. Vamos ver isso já. Um departamento de planejamento precisa prever tudo o que pode acontecer à produção de uma empresa. É nesse departamento que se determinam os prazos de produção, que se faz o planejamento e o controle da produção, a administração do almoxarifado, os pedidos de compra e até as ordens de produção também podem ser feitas por esse departamento. E os departamentos aqui, como é que fica? Dá para a gente ter esses departamentos aqui na nossa empresa? Olha, eu acho que ainda não. Mas dá para a gente distribuir melhor as nossas funções aqui dentro, para parar de bater cabeça e as coisas correrem melhor. E isso faz a produtividade aumentar, hein? Eu acho que a gente pode começar escrevendo as funções de cada um direitinho e depois a gente pode fazer o nosso organograma. Organograma? Que é isso? Olha, organograma é um esquema de funções de cada um. Querem ver? Ó, João. A gente pode fazer desse jeito. A gerência geral continuaria comigo. E ligados a ela, teríamos 3 setores. O de produção, que ficaria a cargo do João. O de administração, que ficaria comigo. E o comercial, junto com o planejamento, que pode ficar com o José. Que tal? Eu acho legal. Mas quais seriam as funções de cada setor? O meu, por exemplo. Bem, João, o setor de produção normalmente cuida da administração da produção. Controle de qualidade, manutenção, treinamento... Olha, por exemplo, o setor da administração, que é o seu, faria o quê? A administração do pessoal, a contabilidade, pagamento de impostos, transportes e outras coisas. O meu setor, que junta o setor comercial e de planejamento, fica com quais responsabilidades? Esse setor fica responsável pelas compras e vendas, pelas relações com os clientes, pelo almoxarifado, pela expedição. Agora, tem coisas que são funções de qualquer um, independente do seu setor. Por exemplo, a organização geral da empresa, a qualidade e a produtividade, o treinamento e o desenvolvimento, a segurança do trabalho, o meio ambiente, isso é obrigação de qualquer um, independente do seu setor. Todos os setores de uma empresa devem atuar em harmonia. Quer dizer, os setores são diferentes, mas os objetivos são comuns. São os objetivos da empresa. Por isso, uma boa comunicação entre os setores é fundamental. Criar um clima saudável e sem competição entre os setores é dever de cada um. Na verdade, é bom quando os colegas se comportam como se fossem clientes e fornecedores internos no serviço. Isso faz com que a qualidade, os prazos, as normas e regulamentos sejam devidamente respeitados. Olha aqui, respeita o que eu estou falando, hein? Presta atenção. Cálculo de matéria-prima. E isso é uma das coisas que o planejamento tem que fazer numa fábrica. Me dá um exemplo, então. Tá legal, vou dar um exemplo, olha.
Eu vou pegar aqui algumas pás de lixo que nós fabricamos, tá? Muito bem. A nossa produção mensal é de 1000 peças iguais a essa, certo? Muito bem. E para se fazer 1000 pás, para fazer uma pá, a gente precisa de 200 gramas de chapa de aço, um cabo e 2 parafusos, certo? Pronto. Agora é só multiplicar por 1000, que é o número de pás. Negativo alto lá. Temos que fazer mais cálculos. Temos que prever o índice de refúgio. O que quer dizer? A quantidade de produto estragado que não pode ser usado. E também o índice de desperdício. O que quer dizer? A quantidade de material perdida no processo. Como exercício, vamos calcular a quantidade de chapas que nós precisamos para fazer 1000 pás. Vamos aumentar um pouco a quantidade de cada item. Assim, índice de refúgio, 1,02. E o seguinte índice de desperdício de chapas, 1,05. Como foi que você chegou a esses números? Você lembra que eu registro tudo quanto é refúgio e desperdício que eu vejo, não é? É por isso que eu sei que eu posso adotar esses índices calculando pela média do que eu encontrei. Isso ainda vai ajudar a gente em muitas outras coisas, como, por exemplo, método de trabalho, custos, etc, etc. Tá, mas como é que faz a conta da quantidade a ser comprada, incluindo esses índices aí, refúgio e desperdício? É só multiplicar a quantidade de cada item pelos índices. Quer ver só? Olha só, a quantidade de pás é 1000. Aí a gente multiplica isso por 1,02, que é o índice de refúgio, por 1,05, que é o índice de desperdício, e por 0,2 quilos, que é o peso de cada pedaço de chapa. Resultado, 214,2 quilos de chapas de aço. É isso que a gente deve comprar. E então, compreenderam por que é importante o planejamento de uma compra? É, você tem razão. Planejar é preciso. Só que agora eu estou com outros planos. Já sei, você está planejando ir para casa, pegar o futebol pela televisão. Exatamente. Estou prevendo uma derrota daquela. Olha, a derrota pode até chegar para o time do João, mas na sua fábrica ele não vai ter derrota nenhuma se planejar a produção. Ele vai ter perdas, mas perdas calculadas. E vai poder prever a perda do mínimo possível. O ideal é não ter refúgio ou desperdício nenhum. Mas eles chegam lá. Eles estão no caminho certo. É fundamental saber organizar o trabalho numa empresa, começando com uma boa distribuição de funções. Vale a pena ver de novo tudo que você viu nessa teleaula, não vale? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa nossa teleaula de hoje, você viu como é importante a relação entre setores numa indústria. Viu que, conforme o caso, podem ser criados departamentos para dividir as atividades da empresa. Você teve uma ideia de como funcionam departamentos tradicionais, como os de recursos humanos e o de planejamento. E viu como se calcula perdas por refúgio e desperdício. Além disso, você viu como pode ser um código de ética profissional e o significado da política da empresa para o trabalhador. Bom, essa foi a última teleaula do módulo Organização do Trabalho dentro do Telecurso Profissionalizante. Mas quanta coisa você aprendeu, hein? E vai aprender muito mais se estudar no seu livro. Bem, na próxima teleaula está começando um módulo que você não pode perder. Um abraço e até lá. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.